o HPV? O HPV é um vírus humano de contaminação sexual que é conhecido com toda certeza hoje em dia como causador do câncer no colo do útero. Não quer dizer que todo mundo que tenha tido um dia na vida um diagnóstico HPV vá ter câncer no colo do útero, não é isso. Mas quem teve a lesão pré-maligna ou a própria lesão maligna, foi desencadeada por esse vírus HPV, de contaminação sexual. O que pode causar o HPV? O HPV ele é causado pela transmissão sexual de um parceiro contaminado para outro parceiro sadio. Nós só não podemos afirmar com quem começou, quem passou para quem. Em raras ocasiões a gente consegue uma pessoa que não tinha relação sexual e porventura começou sua vida sexual e foi detectada em pouco tempo a contaminação. Mas nós não podemos afirmar. O que acontece com a transmissão sexual, assim, o HPV ele não é transmitido por sangue, mas ele é transmitido pelas micro machucados que ninguém percebe que em todo ato sexual tem. Então são micro fricções, micro rachadurinhas que durante a nossa vida nós não percebemos, mas que é por ali que tem esse rasguinho sutil na mucosa e o HPV entra e fica ali escondidinho, até ele ir aos poucos penetrando no DNA, ou seja, na informação genética daquela célula do colo do útero, da vagina, da vulva, da região perianal e anal, ou o orofaringe também, boca, garganta e etc. Quais são os sintomas do HPV? O HPV ele é capcioso, ele é assim muito perigoso, porque ele pode dar sintomas, então ele tem a forma clínica, ele tem a forma subclínica, que é a forma que não dá sintoma, às vezes é descoberto pelo exame de preventivo, conhecido como Papa Nicolau, e ele tem a forma latente, aquela forma que gera a lesão maligna, que é aquele HPV de muitos anos atrás, que ficou encistado, que ficou quietinho, e com o tempo ele foi desenvolvendo, ele foi penetrando, ele foi se entranhando da célula do colo do útero, e aí ele aproveitou um belo dia, ele aproveita, penetra no genoma, na informação genética daquela célula, e aparece no exame diagnóstico de câncer. A forma clínica é a mais conhecida desde a Idade Média, que é a forma de lesões verrucosas, que são as verrugas genitais, que ela tem uma forma assim, como se fosse a forma mais comum, como se fosse uma couve-florzinha, pequenininha, e ela espalha com muita facilidade, toda a região do períneo, região perianal também. A forma subclínica é detectada pelo exame de Papa Nicolau. Algumas vezes, numa porcentagem menor, ela chega a dar algum sintoma interno, dentro da vagina. Mas isso às vezes tem que ser um exame detalhado, como um exame chamado colposcopia, que não é um exame que todo mundo faz, é um exame que a gente só faz quando tem uma desconfiança. E a forma latente, que é a forma que já se passaram anos e anos com aquele HPV ali na região, no trato genital, e essa forma latente, ela já mostra algumas alterações pré-malignas ou praticamente malignas no colo do útero, também diagnosticado mais através de exames complementares. Como é feito o diagnóstico do HPV? O diagnóstico do HPV é feito pelo exame preventivo. O exame anual que é preconizado para todas as mulheres a partir do momento do início da vida sexual. Ele pode ser detectado por ali ou na sua forma clínica, quando a paciente, ao fazer sua higiene, seu toque, refere que sentiu algo espesso, algo irritativo, que pode ser a verruga genital. Mas, a princípio, a gente pode classificar o diagnóstico do HPV, pode determiná-lo, esse diagnóstico, pelo exame simples, barato, universal, que é o exame Papa Nicolau ou o exame preventivo do colo do útero. Existe grupo ou fator de risco para o HPV? Hoje em dia, a gente não classifica mais em grupo de risco, sim ou não, para o HPV.
Porque o HPV, ele é possível adquirir em qualquer atividade sexual. Então, basta a paciente ou o paciente ter iniciado sua vida sexual ativa, que ele já é o paciente de risco para adquirir o HPV. Existem pacientes de risco, situações clínicas de maior risco para aquele HPV desenvolver com mais rapidez, que é o paciente HIV positivo, a paciente fazendo uma quimioterapia, alguma situação imunológica de baixa de muito do seu sistema clínico, do seu sistema de defesa natural. Esses pacientes são têm que ser especialmente observados em relação à evolução desse HPV, porque eles não têm uma defesa natural do seu organismo. Mas hoje em dia a gente considera todo mundo que tem vida sexual ativa, ou em alguns casos de abuso sexual, criança, que a gente não tem vida sexual ativa, mas tem histórico de abuso, aí sim são pacientes que entram no risco de contrair o HPV. Como prevenir o HPV? A prevenção do HPV está na diminuição do número de parceiros, tanto homem quanto mulher, e no uso do preservativo. Embora o HPV ele seja um vírus que se instala na região geniturinário e perianal. Então, assim, o contato com a bolsa escrotal, grande lábio, manipulação de mãos e toque nos genitais também ajuda a disseminar o HPV. Mas 80% dos casos clínicos de HPV podem ser evitados pelo uso do côndom, preservativo masculino ou feminino. Qual a importância e quem deve tomar a vacina contra o HPV? A vacina contra o HPV é a vacina profilática. É a vacina que vai combater o HPV, ela vai produzir anticorpos naturalmente pelo nosso próprio sistema imunológico contra o HPV. O grupo melhor que mais se beneficia com essa vacina é o grupo de adolescentes de 9 a 13 anos, tanto meninos quanto meninas, que a vacina entra num período, num estágio do organismo que está ávido por desenvolver anticorpo. Então ele vai pegar aquele capsídeo do HPV, que não é o vírus, é uma capinha que o HPV tem, instala no corpo, o corpo produz anticorpos de uma forma muito rápida e em nível muito elevado, para que quando esse mocinho iniciar sua vida sexual e porventura entrar em contato com HPV, o organismo já vai detectar que já existiu uma memória imunológica, já existiu uma lembrança daquele vírus e vai produzir anticorpo rapidamente. Agora, é importante esclarecer que o HPV, até hoje nós conhecemos 100 sorotipos do HPV, ou seja, 100 tipinhos de HPV. A vacina atualmente no mercado, ela cobre a protege contra 4 sorotipos. Com uma reação cruzada significa que pode abranger também para alguns outros sorotipos, apenas de 4 sorotipos. Então, que são os mais graves, que são os mais perigosos. Então, mesmo assim, mesmo adolescente, a mulher, o homem, sendo vacinado, tem que contrair o hábito de usar o preservativo, de diminuir o número de parceiros, porque vai que se contamina pelo restante dos vírus, que são menos patogênicos, mas podem provocar também. Qual a diferença do HPV para o homem e para a mulher? O HPV, ele é um vírus que contamina o homem e a mulher. Na mulher, como nós temos o corpo, a vagina, o colo do útero mais fechadinho, mais úmido, mais escurinho, o HPV tem um ambiente muito mais propício do que na mucosa do pênis, que é uma pele externa, fácil de higiene, com outro tipo de defesa. Mas ambos, homem e mulher, podem ter verrugas genitais, e essas verrugas são as precursoras de toda a infecção pelo HPV. O homem se comporta também como um vetor, ou seja, ele é o transmissor e pode não com tanta frequência ficar doente, ou seja, ficar com dor, ficar com câncer no pênis.
com exceção do homossexual masculino, que tem maior chance de contrair o HPV na região perianal e ali sim desenvolver o câncer anal e retal. Então, os dois sexos têm que ficar de olho na história biológica do HPV, na sua transmissão, na sua proliferação, no que vai desencadear o câncer. Mas no colo do útero, na mulher, na região genital da mulher, é onde o HPV, com maior frequência, tem sua evolução oncológica, ou seja, a sua evolução para o câncer.